Saudações Sindremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Vocês estavam me pedindo nas últimas semanas para voltar com os vídeos sobre Goethe, né, para falar um pouco mais sobre os espíritos, e vocês já estão vendo aí no título hoje. Vamos falar sobre ele, o Grão-Duque Astaroth, ou Astaroth, como queiram chamar. Eu começo esse vídeo falando que existem certos espíritos da Goethe, ou não, mas nesse caso aqui vamos falar sobre os espíritos da Goethe. Existem certos espíritos que eles não podem ser definidos ou eles não podem ser mensurados com um simples vídeo como esse. Então meu intuito aqui não é mensurar a totalidade da essência de Astaroth ou a totalidade das possibilidades de trabalho que podem ser feitos com ele, porque eu sei que mesmo que eu passe meia hora aqui falando, eu ainda não vou conseguir falar sobre tudo que ele faz, ou sobre as formas como ele se manifesta, sobre as formas, as nuances, né, de como que ele trabalha, porque é um espírito grande, é um espírito importante, é um espírito que tem uma complexidade na essência dele, e é um espírito assim de muitas faces e de muitas habilidades. Então esse vídeo é mais para falar das experiências que eu tive em relação a ele, mas eu sei que muitos outros magistas, eu até vou indicar vocês a buscarem relatos de outras pessoas da comunidade, outros magistas, se vocês quiserem conhecer esse espírito mais a fundo, porque eu acho que só o meu relato ainda não vai abranger toda a totalidade, toda a expertise, né, dos trabalhos de Astaroth. É um espírito que eu tenho uma admiração muito grande, porque me ajudou muito ao longo da minha caminhada. Eu quero contar para vocês exatamente, né, no que ele me ajudou, no que ele me proporcionou aqui ao longo desse vídeo, enfim, compartilhar um pouco, né, dos meus resultados. Para mim, Astaroth, desde o começo, desde a primeira ritualística, já tem uns 3 anos e meio, indo para 4 anos que eu faço trabalhos, né, tenho trabalhos ativos aí com essa entidade. Desde o começo, desde o primeiro rito, sempre se manifestou como homem, tá? Por que eu estou frisando isso aqui? Porque é um espírito que às vezes se manifesta em energia masculina, às vezes se manifesta em energia feminina. Se você for procurar aí na comunidade outros relatos de outras pessoas, você vai ver pessoas falando que se manifestou como mulher, pessoas falando que se manifestou como homem, e é justamente aquilo que eu disse agora no começo. Não tem como a gente abranger a totalidade da essência desse ser, porque é um ser que tem muitas faces e faz muitas coisas, tem muitas habilidades, por isso que eu acho que não existe aqui um relato certo ou um relato que se aproxime mais da essência de Astaroth. Acho que todos esses relatos que a gente ouve aí de Astaroth, a grande maioria deles é de fato um relato que apresenta de alguma forma pelo menos uma parte da essência dessa entidade. Então acho que todos eles são válidos de certa forma. Mas voltando no assunto. Para mim sempre se manifestou como homem. Acredito que ele vai se manifestar, vai apresentar diferentes faces para diferentes magistas, de acordo com a afinidade energética que tem com aquele determinado magista. Então, para mim, sempre se manifestou como homem, sempre vestindo umas roupas assim mais elegantes, ternos, sobretudos, coisas do gênero. Sempre com uma serpente em mãos. Essa serpente, vocês podem reparar que ela também é citada nas ilustrações mais antigas, né, nas ilustrações medievais, por assim dizer, que é a serpente e dragão também. Então normalmente ele vem com uma serpente na mão ou com um mini dragãozinho que parece mais como uma gárgula. Na thumbnail aqui do vídeo, muito provavelmente vocês vão ver a ilustração que a minha esposa Ade fez, né, de Astaroth, que foi uma visão que ela teve de Astaroth, uma das mais recentes, e ele está dessa forma. Ele tem uma cobra enrolada na mão, e também tem um pequeno dragão que eu não sei dizer exatamente que tipo de ser é aquele que acompanha ele, mas é como se fosse uma gárgula, um mini dragão, alguma coisa assim. Enfim, são só detalhes de aparência. É uma personalidade assim bastante séria, pelo menos dentro das minhas experiências. Outros magistas vocês vão ver um relato de uma experiência talvez com uma personalidade um pouco mais descontraída. Novamente acredito que isso muda de acordo, né, de magista para magista, questões de afinidade. No nosso caso aqui sempre se apresentou como uma personalidade assim bastante séria, bastante formal assim na medida do possível, bastante sincero, extremamente sincero, talvez um dos espíritos mais sinceros que eu já tenha tido a oportunidade de trabalhar. Então aquilo que ele não gostar, se ele não gostar de você, ele fala. Quando eu levava de repente ao nome de alguma pessoa, um cliente, um consulente que eu queria fazer uma ritualística e ajudar através dele, ele já falava na lata se gostava daquela pessoa ou não, se ia ajudar aquela pessoa ou não. Então é um espírito que é muito verdadeiro. Então ele vai falar as coisas para você com bastante verdade. Não é o tipo de espírito que mente. Verdades que, mesmo que forem verdades dolorosas para você, ele vai falar a verdade. Enfim, eu nunca senti Astaroth como sendo um espírito que esconde o jogo do magista. Ele fala o que tem que falar, não tem filtros em relação a isso mesmo. E eu particularmente gosto muito disso. Gosto da sinceridade, né, de qualquer, não só de espíritos, né, mas de pessoas, né, também.
sinceridade em qualquer tipo de relacionamento, por mais que essa verdade ela seja de alguma forma desagradável, que a gente não venha, né, a gostar daquela verdade ali. Então é um espírito que tem essa personalidade, pelo menos dentro da minha experiência, assim, um pouco mais séria, mas é um espírito assim bastante tranquilo. É porque as ilustrações ou a maneira como os grimórios salomônicos pintam as tarô parece ser um espírito terrível. Ah, um hálito fétido que pode prejudicar, pode matar o magista, coisas do gênero. Nunca aconteceu, nunca ocorreu. Sempre foi um espírito que se manifestou de maneira tranquila em relação à personalidade, à comunicação. Sempre foi de maneira tranquila, de maneira muito cordial. Mas energia densa, extremamente densa, talvez um dos espíritos da Goetia que eu já tenha tido a oportunidade de evocar, que é a energia mais densa. Acredito que essa densidade energética ela deva-se à posição em que está Astarô. Segundo grimórios, como por exemplo o Grimório Verum, Astarô faz parte da tríade infernal, né, juntamente com Lúcifer e Beelzebub. Então, para um espírito na posição dele, né, que está, como é que eu posso dizer assim, conectado, né, nessa essência mais densa da árvore da morte, das Quilifortes, faz sentido essa manifestação densa da parte do espírito. Mas como eu já falei aqui em outros vídeos do canal, densidade não tem necessariamente a ver com a conduta do espírito. A densidade do espírito não define a conduta dele. Mas é de fato um ritual que você faz de evocação que deixa o ambiente completamente denso, deixa você denso, então é um espírito denso, mas mesmo assim eu não sinto como sendo um espírito agressivo, não sinto como sendo um espírito hostil da maneira como os grimórios mais medievais apresentam. Uma coisa que é consenso de todas as tradições, desde a luciferiana, diferentes grimórios da tradição salomônica, etc., o Grimório Verum também, é que Astarô é um grande professor, é um grande sábio tanto para os humanos quanto até mesmo considerado um sábio para os outros espíritos, para aqueles da mesma espécie dele. E eu tenho isso como um fato também, porque a grande maioria dos resultados que eu tive com Astarô foi no sentido de transmissão de conhecimento, me ensinou muita coisa, principalmente em relação a conhecimentos humanos, a desenvolvimento da parte pessoal e profissional. Embora ele também já tenha me ajudado a resolver, assim, tirar algumas dúvidas teóricas ou ocultas, de questões mágicas mesmo, né, ocultistas, liturgia, sistemas de magia, esse tipo de coisa. Mas, para ser franco, a grande maioria dos assuntos que eu tratei, ou dos ensinamentos que eu tive com Astarô, foi nesse sentido pessoal ou profissional, ou relacionamentos humanos também, certo? Sociais e profissionais, etc. E você vai ver isso presente, né, na descrição de N grimórios e N fontes de diferentes sistemas de magia. Astarô fala sobre o passado, o presente e o futuro, que ensina ciências liberais, que torna os homens sábios e tudo mais, e ele pode responder basicamente qualquer coisa. Isso é um fato também. É um espírito divinatório, um espírito para você fazer um contato, para você perguntar coisas, você ter respostas sobre essas coisas, novamente, de maneira muito sincera, de maneira muito direta ao ponto, sem filtro. Astarô é muito franco em todas as coisas que ele fala, da maneira como ele se comunica. Eu acho isso também um ponto bastante interessante para um espírito que trabalha nesse lado divinatório, né, de perguntas e respostas, super interessante também. Os conhecimentos que eu tive através de Astarô foram conhecimentos a nível profissional, então não foi nada assim no começo, né, não foi nada assim, não evoquei ele para obter conhecimentos mágicos ou ocultos, só para ter conhecimento de como que eu poderia melhorar o meu lado profissional. E ao longo daquele mês, da primeira vez que eu chamei Astarô para esse propósito em específico, eu fui recebendo assim vários sinais, fui recebendo assim às vezes acesso fácil a um livro, acesso fácil a um curso, obtendo dinheiro para investir num curso, fui conhecendo pessoas, fazendo amizades com pessoas que tinham um conhecimento ali para me agregar, ensinar alguma coisa a nível profissional e pessoal, e eu comecei a aplicar esses conhecimentos dentro da minha empresa, aplicar, né, dentro do meu campo profissional. E simplesmente eu dobrei, naquela época lá, quando eu fiz esse primeiro ritual com esse objetivo, eu simplesmente dobrei a minha renda de um mês para o outro. De um mês para o outro a renda dobrou, e eu atribuí isso como uma das principais assim, provas de sucesso, de que realmente aquele pedido que eu cheguei e fiz a Astarô, de que ele me guiasse no sentido de desenvolver o meu lado profissional, trazendo conhecimentos que eu poderia aplicar na prática para desenvolver o meu lado profissional, funcionou, e funcionou muito bem. Então foi assim, o ápice, deu aquele dobro, né, de faturamento, e depois também estabilizou a minha renda nos próximos meses também em relação ao faturamento dessas questões profissionais. E sempre foi assim, talvez um dos resultados mais legais, né, que eu tive com esse espírito. Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu sempre falo disso. Que mais que eu posso falar para vocês em relação a ele? Existe um aspecto que é
pouco falado, pouco explorado, que é de magnetismo pessoal. No Grimório do Papa Honório existe uma menção a isso, e também nos estudos luciferianos acerca de Astarô existe também uma menção a isso, que é ele concede favores de reis, de príncipes ou de pessoas em uma posição de destaque. Então, ele concede favores, né? Vários espíritos concedem favores, tipo Orbas, entre outros. E, então, Astarô ele também trabalha nessa questão de favores, de te conectar ou facilitar o teu acesso, ou facilitar o teu relacionamento com pessoas que estão ou numa posição superior a você, ou eles possuem algum conhecimento, eles possuem alguma coisa de útil para te fortalecer, para te, enfim, para ser útil a você em qualquer aspecto da sua vida. Então eu comecei a explorar esses lados, né, de Astarô. Então é um trabalho de magnetismo pessoal que ele pode se estender para muitas coisas, desde de uma questão assim social, desde uma questão amorosa, pode ser também para uma questão profissional. Eu sempre apliquei para mais profissional. Em evocações que eu fiz Astarô em prol de consulentes, de clientes, a gente sempre trabalhou com Astarô num sentido mais profissional também. Então ele te conecta com pessoas, ele faz você ser muitas vezes recomendado. Então de repente as pessoas que estão ali no teu social, que conhecem o teu trabalho, conhecem as tuas habilidades, começam a recomendar o teu serviço, começam a recomendar o teu trabalho, ou falar de você para outras pessoas. E esse fenômeno de as pessoas falarem sobre você para outras pessoas acaba fazendo com que você conheça outras pessoas que venham atrás de você para tentar conhecer melhor o teu trabalho, e você fecha um negócio e vai formando assim meio que uma rede de contatos. Então eu acho que networking seria aqui um termo moderno para definir bem como que funciona o trabalho de magnetismo pessoal de Astarô. Ele consegue realmente te conectar com pessoas, e esses favores assim podem ser múltiplos. No meu caso, eu tive pelo menos umas 2 ou 3 experiências com consulentes, né, que eu fiz a ritualística, eu evoquei Astarô e pedi, né, por abertura de caminho para essas pessoas em situações diferentes, e houve resultado, né, essas pessoas conseguiram empregos, bons empregos em boas empresas, empresas grandes aí no Brasil, empresas renomadas, e o modus operandi foi basicamente esse, indicações. Às vezes conhecia uma pessoa que coincidentemente trabalhava lá dentro daquela empresa e conseguiu fazer uma indicação, conseguiu, enfim, mexer os pauzinhos e abrir portas ali no meio daquilo. Então ele trabalha nesse sentido de networking, de conexão entre pessoas, e essa conexão entre pessoas ela pode ser aproveitada de inúmeras formas, desde para conhecimento, para, enfim, novas amizades, ou para essas questões profissionais também, que até onde eu testei foi o que mais deu resultado, além daqueles conhecimentos que a gente tinha conversado anteriormente também. É um espírito que, por mais que quando você gera uma afinidade com ele seja assim bastante solícito e você consegue desenvolver uma conversação tranquila com ele é um espírito seletivo. E o próprio fala isso. O próprio fala isso, se você tiver a oportunidade de conversar, ele vai te falar que ele é um espírito seletivo. Ele não gosta de trabalhar com todo mundo. São, assim, poucas as pessoas que ele vai ter algum tipo de afinidade, de gostar, né, da essência da pessoa, de gostar da personalidade do magista, para colaborar com ele. Então ele é um espírito seletivo. Já ocorreu várias vezes de eu tentar de repente fazer um trabalho para algum consulente com ele, e aí ele falar já desde cara, ó, não vou ajudar essa pessoa, não gosto da essência dessa pessoa, não acho que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai se conectar bem com a maneira como eu trabalho. Então, novamente, é o espírito fala as coisas na lata e fala o que tem que ser falado mesmo, e muitas vezes eu tive que cancelar ritualísticas, tive que chegar para as pessoas e falar, ó, Starol falou que não gosta de você, não gosta da sua essência, então não adianta a gente tentar levar isso pra frente aqui porque não vai dar certo. É melhor escolher outro espírito, um espírito que tem mais afinidade, e aí vai dar certo. Então é um espírito seletivo, não tem jeito, é meio assim, é imprevisível se a gente vai se dar bem ou não com ele. Eu acho que é válido antes de você, assim, se você tem interesse em trabalhar, né, com essa entidade, eu acho que é válido você fazer algum tipo de consulta oracular antes, para você saber se tem algum tipo de nível de afinidade energética. Isso já vai te dar um norte para saber se você vai ter ou não uma boa experiência, vai ter um bom engajamento, né, ou não. Isso, enfim, já vai te ajudar na decisão. E se caso o resultado for negativo, eu falo para vocês que nem adianta tentar levar isso em frente, porque a chance de você acabar tendo problemas em relação a isso, a querer forçar essa conexão aí, não vai dar bom, porque, convenhamos, novamente, é um espírito muito poderoso, é um espírito muito grande. Não acho que seja o tipo de espírito que qualquer pessoa, acho que tem que ser uma pessoa, um magista que tenha já um grau de autoridade muito alto para conseguir dobrar esse espírito. Então, eu, pelo menos, né, sou suspeito a falar, porque eu sempre tento desenvolver uma relação um pouco mais amigável, um pouco, pelo menos, mais neutra com os espíritos.
Se eu vejo que um espírito não vai me atender ou que ele não está gostando de me atender, eu já dou as despedidas e nunca mais chamo. Eu prefiro mil vezes mais optar por um espírito que esteja ali meio que disposto, ou pelo menos minimamente disposto, né, a solicitar. Então tome cuidado aí com essa personalidade seletiva, né, de Astarô. Existem outros aspectos de trabalho dele que eu já ouvi falar, como por exemplo o desenvolvimento mediúnico. Eu nunca tive experiência para contar para vocês de desenvolvimento mediúnico através de Astarô, mas eu já perguntei para ele e ele já falou que sim, ele faz. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque diferente de você desenvolver mediunidade com um espírito olímpico, com um arcanjo, como é um ser bastante denso, esse desenvolvimento mediúnico ele vem de maneira densa, vem de maneira intensa. E isso pode acabar tornando, pelo menos nos primeiros dias, aí, uma experiência meio ruim. Ruim no sentido de você não estar acostumado, né? Sua mente não está acostumada, o seu corpo físico não está acostumado, e começar a abrir vários pontos de energia, começar a despertar assim, aspectos mediúnicos de maneira muito... que estão latentes, né? Mas de maneira muito, muito rápida. Isso aí pode ser que a pessoa tenha uma dificuldade de se adaptar a essa mudança tão repentina assim. Então tem que avaliar também isso aí muito bem antes de fazer. Novamente eu não tenho um relato aqui para vocês, é só algo que eu ouvi falar do próprio, e fica aí caso vocês tenham algum tipo de relato, né, de experiência de trabalho mediúnico com essa entidade, deixem nos comentários, que eu acho que é sempre interessante, né, para todo mundo estar analisando e tudo mais. Então é isso. Esse vídeo, de certa forma, também é um jeito de eu fazer aqui um agradecimento, por assim dizer, a Astarô. Não que ele tenha pedido, é algo que eu faço aqui, assim, de coração mesmo, porque sempre foi um espírito que sempre me atendeu muito bem. Novamente, não é todo mundo, né, que vai conseguir desenvolver, eu acho que vai muito de afinidade mesmo, mas pelo menos dentro da minha experiência individual sempre foi um espírito que, assim, zero reclamações mesmo. E acho que é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Novamente, sei que existem muitas outras coisas aqui que são cabíveis a falar sobre Astarô, mas eu sempre tento trazer esses vídeos aqui baseados na minha experiência. Não gosto de falar daquilo que eu não tive experiência. Se futuramente eu vier a ter mais experiências com esses espíritos, vocês podem ter certeza que vão ter atualizações, vai ter o relato 2.0, né, por assim dizer. Então é isso aí. Agradeço, deixa o like aí, se inscreve no canal, e a gente vai se ver na próxima semana. Quero ver se eu trago mais relatos aqui de espíritos da Goetia para vocês. Isso aí, até o próximo vídeo então.